Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 11 de setembro, terça-feira. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naquele dia, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a poder entender uma coisa muito interessante da vida de Jesus e que pode também nos ensinar nos dias de hoje. Antes de uma decisão, Jesus se coloca em oração. Ou seja, ele tinha muitos discípulos, mas dentre esses discípulos escolheu 12 a quem deu o nome de apóstolos. Mas vocês perceberam aqui, no acompanhamento da leitura do Evangelho, que antes de poder chamar os 12, ele primeiro passou a noite em oração. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós também precisamos tanto, antes de podermos tomar qualquer decisão na nossa vida, poder perguntar a Deus, rezar a Deus, orar a Deus, pedir a Ele o direcionamento para aquilo que eu preciso decidir, para que aquela minha decisão não seja expressão de um impulso, não seja expressão de uma empolgação, mas seja a expressão de um raciocínio iluminado por Deus na vida de oração. Quantos de nós muitas vezes agimos por impulso? Quantos de nós decidimos por impulso e mais tarde apenas vamos sofrer as consequências de uma decisão que nós tomamos sem ter pensado bem, muito menos iluminada por Deus? Então, meu irmão, minha irmã, que desse Evangelho de hoje nós acabamos de escutar, Jesus que, portanto, reza antes de poder tomar a decisão de chamar os apóstolos dentre os vários discípulos, possa também ser o mesmo exemplo para nós, que possamos pedir a iluminação de Deus. O que eu preciso hoje, por exemplo, decidir na minha vida? Você que daqui a pouco está indo para o trabalho, você já está no trabalho, eu sei que daqui a pouco tem que tomar decisões, fazer reuniões, eu sei que tem que realmente dar um parecer sobre alguma coisa em relação à vida de pessoas. Você, antes disso, se colocou em oração diante de Deus? Senhor, qual é o melhor caminho para que eu possa realmente viver? Me dá uma orientação, e Ele dá essa orientação. Basta que nós sejamos sensíveis para poder entender a linguagem de Deus. Linguagem de Deus que pode ser humana sempre a partir dos outros, quando eu me coloco à disposição para poder falar em nome de Deus por meio dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, meus pais, assim por diante. Mas também a linguagem de Deus é por meio de sinais na nossa vida que passam também em determinados momentos despercebidos. Depois nós sentimos falta. O Senhor não me respondeu, o Senhor não me falou nada. Ele falou. Mas fomos nós que não entendemos porque fomos desatentos. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor possa realmente lhe responder e lhe iluminar naquilo que você precisa para a decisão que você precisa tomar. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.